Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre matemática financeira. Na aula de hoje, vamos ver a antecipação de parcelas. Nos financiamentos, é comum que as pessoas queiram antecipar o pagamento de suas dívidas, ou até mesmo quitá-las. Assim, saber como se obtém o desconto para esses pagamentos é fundamental para se planejar as antecipações. Eu sou o professor Bruno Queregatti e vou acompanhá-los nessa aula de antecipação de parcelas. Vamos lá? Bom, pessoal, sabemos aí tabelas de financiamento, price, saque, né? São as duas principais que a gente trabalha dentro desse conhecimento básico de matemática financeira, mas a gente sempre coloca a tabela de um jeito que você vai pagar todos os meses. Então tá lá, 10 meses, 20 meses de pagamento, você paga lá as parcelas que é aquela variável R, certo? Você vai pagar tudo aquilo ali, essa é a sua dívida e acabou. Só que tem casos, pessoal, sei lá, que você recebeu uma bonificação na empresa, ou você se planejou para sempre pagar a primeira e a última parcela, para tentar acabar na metade do tempo. Então vai ser interessante você, a partir da tabela construída, saber quanto que você vai pagar em caso de antecipação, né? Então essa antecipação, pessoal, é fundamental porque ajuda você a ter sempre um bom desconto, dependendo do período que você está pagando, tá? Então na prática o que acontece? A gente tem a nossa fórmula original, que é R igual a A mais J. Então, por regra da matemática financeira, toda vez que você está antecipando algo, significa que você está tirando do futuro e trazendo para o presente. Então, se você está tirando do futuro e trazendo para o presente, o que você está eliminando? O vínculo entre os dois. O que é o vínculo? Os juros. Então, toda vez que você vai antecipar uma parcela, esse valor somente contém amortização. Tá certo? Então você não pode ter juros na parcela antecipada, tá? Por quê? Porque você não tem mais esse vínculo com o futuro, você está antecipando. Então se você está antecipando, você vai pagar o valor presente. Quem que é o valor presente? A amortização, tá certo? Então isso é fundamental como conceito para vocês entenderem como é que funciona a antecipação, tá? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou passar dois exemplos de exercício. Um, a gente vai resolver sempre na price, outro sempre na saque. Então vocês vão ter 4 tabelas para olhar aqui. 2 exercícios com 2 tipos de tabela. 2 vezes 2, 4. E depois a gente ainda vai fazer mais um exercício. Ou seja, conceito não vai faltar aqui nessa videoaula, tá? Então vamos lá. Então vamos trabalhar aquele exercício que a gente vem trabalhando de tabela price e saque, tá? Que é o R$1.000 em 10 vezes, 2% ao mês, tá? Só que agora vai ter uma característica interessante, ó. Então a gente está na tabela price, ela está toda construída bonitinha ali. Só que aí o problema fala o seguinte, diz que eu paguei as 3 primeiras, então paguei lá as 3 primeiras seguindo a ordem, e depois agora vai quitar as restantes. Ou seja, no 4º mês, ao invés de eu pagar a parcela, eu vou pagar tudo, tá? E aí a pergunta que fica é, quanto ele vai pagar no 4º mês? Tá? Então o que eu vou ver na minha tabela price? Primeiro, a minha ordem de pagamento, ó. Então na linha 1, fui lá, pá, 111,32, paguei. Mês seguinte, parcela 2, pá, paguei, 111,32. Terceiro mês, 111,32 de novo. O que acontece no 4º mês quando a gente constrói a tabela? O que acontece é que a nossa dívida cai de acordo com o A que está ali no 3º mês, que é 95,01, e a dívida que era 815,53 passa para 720,52. Ou seja, essa é a minha dívida atual no 4º mês. Portanto, se nesse momento você falar, quero quitar, eu não vou pagar 7 de 111,32. Por quê? Porque nesse 111,32 a gente ainda tem juros. E quando eu antecipo, eu não pago mais isso. Eu vou pagar o meu saldo devedor ali, ó, 720,52. Então se eu for quitar no 4º mês, é esse o valor que eu tenho que pagar. Só por curiosidade, pessoal, faz 111,32 vezes 7 aí na sua calculadora, para você ver a diferença entre você pagar a soma das parcelas e pagar antecipado. Essa diferença são os juros que você tirou do seu parcelamento, tá? Então antecipar, caso você tenha condições para isso, é sempre um bom negócio. Por quê? Porque os juros caem, tá? Eles somem. Você só paga o valor de A, tá? Outro exemplo na tabela price, ó, é o mesmo, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu quitar no 4º mês, eu vou sempre pagar a primeira e a última. Então eu pago a primeira, pago a última. Pago a segunda, pago a penúltima. Pago a terceira, pago a antepenúltima. E vou indo pelas duas pontas, até chegar no meio ali. No meio eu fecho a minha dívida, tá? Quais são os valores que a gente vai pagar?
Então vamos começar, ó. Mesma tabela do slide anterior. Então, qual que é a regra? Eu pago sempre a do mês e a última correspondente. Então, no primeiro mês eu vou pagar R$ 111,32 da primeira parcela. Vou pagar a última. A última, pessoal, não vai ser R$ 111,32. Por quê? Eu estou trazendo para o valor presente. Então, agora eu pago o quê? Eu pago pago a amortização. Então, ao invés de eu pagar R$ 111,32, eu vou pagar R$ 109,14, que é o A correspondente da 10ª parcela. Paguei. No segundo mês, eu pago R$ 111,32 da parcela 2. Mas agora eu vou antecipar a penúltima. Quanto eu tenho que pagar da penúltima? 107. Por quê? Eu tirei os juros. Eu estou antecipando. Então aqueles juros de 4,32 da linha 9 some. Terceiro mês, 111,32 de novo. Da parcela do mês correspondente. Vou pagar a antepenúltima, que é 104,90. Então eu tirei 6,42 de juros. Então perceba que eu vou sempre diminuindo a minha parcela. Por quê? Porque eu estou tirando os juros correspondentes. Mês 4, 111,32. Depois eu pago 102,84. No mês 5, 111,32. E depois eu pago 100,82. Então toda vez que eu for antecipar, eu pago sempre o A e não o R. Por quê? Eu tenho que pagar o valor presente, não o valor futuro. Então a tabela fica bem clara em relação a isso. O A é sempre meu valor presente e o R é sempre meu valor futuro. Tá? Então, antecipando sempre, você consegue reduzir um pouco dos juros. Então, você tendo essa prática, mesmo parcelando em mais vezes, você consegue ter uma economiazinha aí. Tá bom? Mesma coisa, mesmo problema, agora para a tabela saque. A regra é a mesma, ó. Então, primeiro, pago as 3 primeiras parcelas e antecipo tudo na quarta. Então, paguei lá, ó, R$ 120 na primeira, 118 na segunda, 116 na terceira, R$ 700 abate minha dívida no quarto mês, tá? Então é interessante agora vocês compararem com o que eu falei da tabela Price, entre um e outro. Se quiser, pausa o vídeo, volta e vê quem que eu paguei mais, de um ou de outro. Aí você começa já a ter a ideia de qual pode ser a melhor tabela para antecipação, tá? E depois faça a mesma comparação na hora que estiver pagando primeira e última. Então você paga lá a primeira 120, a última é 100, porque é amortização. Paga o 118, a última é 100. Ou seja, o que é interessante da tabela saque? Sempre que eu for antecipar uma parcela, eu sempre vou pagar a amortização. E como ela é fixa, é sempre o mesmo valor. Então, todo mês que eu antecipar, vocês vão ver que é sempre o mesmo valor que eu estou antecipando. Porque é sempre o mesmo A. Todos os meses tem o mesmo A, né? Então, você vai pagando lá, ó, 120, 100, 118, 100, 116, 100, 114, 100 e 112, 100. Tá? Comparem também com a tabela Price e ver o que acontece. Aí vocês começam a ver, dependendo do que você vai fazer, uma pode ser mais vantajosa que a outra. Beleza? Ótimo. 4 exemplos aí para vocês terem noção de tudo. Vamos ver um exercício agora, um exercício de aplicação para vocês entenderem aí como que funciona, tá? Então o que diz o exercício? Ó? Ele fala para considerar a tabela Price, então é um exercício de Price, que está apresentada ali. E quer saber, após o pagamento da primeira parcela, ou seja, é pago a primeira parcela, qual é o valor total pago pela pessoa se a mesma quitou o financiamento antes do vencimento da segunda. Então esse parcelamento é bem simples. É pago a primeira e no segundo mês, ao invés de eu pagar a parcela, eu pago tudo. Tá? Então o que vai acontecer? Ó? No primeiro mês, eu pago a primeira parcela. Então é R$ 174,68. Fui lá, paguei o boletão, eu pus no débito automático, DDA, boleto eletrônico, paguei de algum jeito. R$ 174,68. Paguei o primeiro mês. No segundo mês, eu vou quitar. Se eu vou quitar, então eu não pago mais R, nem R vezes 4. Eu vou pagar o S, porque eu estou antecipando tudo. Se eu antecipo tudo, eu pago o S. Se eu for antecipar só a última parcela, eu pagaria o A, certo? Então eu estou antecipando tudo, eu pago o S, R$ 649,32. Então eu vou pegar os 174,68 que eu paguei da primeira, mais os 649,32 que eu paguei da quitação. Somando tudo, vai dar R$ 824, que é a nossa alternativa B. E o que é interessante, pessoal? Perceba que os juros foi de R$ 24, porque foi um pagamento de 800, né? Olha o R$ 24 aparecendo ali nos juros da primeira parcela. Então, na prática, o que eu paguei? Só juros na primeira parcela, porque foi a única parcela que eu paguei realmente no financiamento. O restante eu antecipei tudo. Então, eu só pago os juros da primeira parcela e acabou. Antecipei e tá tudo resolvido. Tá certo? Então, é assim que funciona a antecipação de parcelas. Tendo a tabela conhecida, basta você procurar na tabela os valores que você precisa fazer
para os cálculos. Por isso é importante saber construir a tabela. Sabendo construir, você consegue estudar o que você consegue fazer, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, além da gente ter a recomendação do site que eu já passei para vocês de comparar a tabela SAC e tabela Price, façam a comparação desses exemplos que eu fiz com vocês. Então vejam lá o que a tabela, o site fala da comparação entre as tabelas e vejam os exemplos que a gente fez nessa videoaula, para você ver o que compensa mais quando eu quero antecipar, se eu quero quitar tudo antes, eu vou pagando a primeira e a última. Uma vai ter vantagem sobre a outra em determinados casos. Então não existe uma resposta pronta. Existe o famoso depende daquilo que a pessoa vai querer fazer com o financiamento. Se vai carregar até o final, se vai antecipar, se vai pagar uma ou outra, como é que vai fazer aí, tá certo? Então vendo essa videoaula e entendendo o texto que eu passei nessa recomendação desse site, vocês estão preparadíssimos para interpretar como funcionam as tabelas de amortização. Beleza? Finalizando aqui, pessoal, tem uma frase muito importante do Michael Batnick que diz o seguinte: evitar erros catastróficos é mais importante do que construir um portfólio perfeito. Então, às vezes, pessoal, as pessoas focam em tentar achar aquela solução mirabolante, aquele trabalho de ganho astronômico, né? Ah, vou conseguir render 20% ao mês, coisas que dificilmente existem. E aí tenta fazer isso e quebra a cara, causa um erro catastrófico, perde patrimônio, perde o valor de um carro, perde o valor de uma casa, e isso faz a pessoa às vezes até quebrar, tá? Então, antes de evitar de fazer algo mirabolante, o arroz feijãozinho bem temperado, ou seja, fazer o básico ali, investimentos seguros, investimentos mesmo em ações não é um negócio tão do outro mundo, né? Mas vai investindo corretamente, as coisas mais padrões, isso já te dá uma segurança. Se tiver alguma coisa mirabolante, arrisca uma quantidade pequena do seu dinheiro. Porque aí se perder é algo pequeno frente ao patrimônio total. Não aposta tudo num lugar só. Porque se fizer isso, é um erro catastrófico. E às vezes você não consegue nem se recuperar ou leva anos para conseguir se recuperar. Então, o conhecimento de matemática financeira, pessoal, é importante para vocês terem noção desse tipo de escolha. Evitar em cair em golpe de pirâmide, evitar em promessas de ganhos mirabolantes, onde vai pôr o dinheiro e o cara vai te devolver o dinheiro depois, né? Não confiem nesse tipo de coisa. Façam as análises e interpretem usando esses conhecimentos de matemática financeira. Beleza? Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre antecipação de parcelas. Se quiser saber um pouquinho mais desse conteúdo, lá na plataforma Sabe Mais tem muito conteúdo a respeito desse assunto. Vejo vocês nas próximas videoaulas. Até lá!